Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a resolução de exame de Matemática IFEP, 12ª classe 2021. Tá, se você apertou a primeira parte dessa nossa resolução, que foi da questão número 1 até a questão número 20, já temos disponível aqui no canal, confira para ver os teus acertos. Eu sou Julie Momadi e você está no Mais Aprendizagem. Acompanhe. Continuando aqui com a resolução do exame 12ª classe mais 3 anos, ou seja, esse aqui é o exame aqui de IFEP, tudo bem? IFEP 12ª mais 3 anos. Essa aqui é a nossa segunda parte. A primeira parte foi da questão número 1 até a questão número 20. Então, se você não assistiu a correção da primeira parte, que foi da questão número 1 até a questão número 20, então já temos aqui no canal gravado. E essa aula iremos continuar aqui com a questão número 21, que será a questão esse daqui até a questão aqui então número 40, que é a nossa última questão dessa nossa correção. Nós podemos continuar dizendo que temos aqui qual é o valor numérico dessa expressão. Ou seja, a expressão aqui é qual? Esse daqui. Como a expressão aqui é muito gigante, eu não vou passar isso aqui para minha folha, não. Apenas vou levar daqui simplificada para minha folha, tudo bem? Nesse caso teremos aqui, veja, aqui temos uma parte e aqui temos então outra parte. O que está a dividir entre essas duas partes aqui então são colchetes. Também são chamadas de parênteses retos, é que está a dividir entre essas duas partes. Então, eu começando a resolver essa primeira parte, teremos aqui nós podemos manter, teremos aqui então 3 que divide aqui por 2, elevado aqui então a 5, que está dividido, por quanto essa parte aqui eu posso operar. Ou seja, você tem que levar isto, multiplica com isto, como aqui então iríamos tirar MMC. Mas como você está aqui então no mais aprendizagem, não vai mais precisar tirar MMC. Temos 1 mais 1 sobre 2. Leva esse 2, multiplica com esse 1 e soma com esse 1. E depois mantém aqui então o denominador. Nesse caso teremos aqui então 2 vezes 1 igual a 2. Tá 2 mais esse 1, teremos aqui então 3 que divide aqui então por 2. Ou seja, então essa parte aqui corresponde então a 3 que divide por 2. Aqui. E está elevado a quanto? Está elevado a 3. Simplesmente teremos aqui então 3 que divide aqui por 2. Está elevado então a 3. Continuando nessa parte aqui, nós divisando de duas potências da mesma base. Nesse caso, teremos, por exemplo, A elevado a B, que divide aqui então por A elevado então a C. Manter a base e subtrair os seus expoentes, ou seja, B menos C. Então, sempre esse expoente aqui de cima menos de baixo. Já temos aqui essa propriedade aqui também, é bem válida. Aqui teremos o quê? Mantemos então a base, que é 3 sobre 2, e subtraímos os seus expoentes, ou seja, 5 menos 3 é igual então a 2. A primeira parte já temos valendo isso daqui, então vamos ter que simplificar também a nossa segunda parte. Então, nessa segunda parte, temos aqui a nossa primeira expressão. Veja, aqui está separado por divisão. Então, isso aqui está dividido com a segunda parte. Temos que deixar essa divisão aqui, então, relaxando. Vamos precisar depois. Temos aqui, então, a segunda parte. Essa parte aqui eu posso operar, ou primeiramente eu posso fazer o que? Temos aqui a potência de uma potência, então a potência de uma potência mantém a base e multiplica os seus expoentes. Ou seja, teremos aqui então 2 menos 1 sobre 2, elevado aqui então a 10. 10 resulta do que? Resultou de 2 vezes 5, tudo bem? Então nesse caso eu posso fazer então algumas operações aqui, levando isso aqui, multiplicando com esse 2 é igual a 4, então 4 menos esse 1, teremos aqui então 3 que divide por 2. Teremos aqui então 3 que divide por 2, isso aqui está elevado aqui a 10. Você também pode achar MMC que normalmente como você aprendeu aí na escola ou em algumas explicações para lá vai. Então com esse caso também que teremos que fazer a mesma coisa, ou seja, primeiramente pode multiplicar isto com isto, que é a potência de uma potência, aqui está a dividir com isso daqui. Essa é a nossa segunda parte, então isto com isto é igual a 8. Nós podemos transferir mais ou menos para aqui, para você visualizar melhor. Temos aqui 3 sobre 2, nesse caso aqui está elevado então a 10, que dá a dividir com quanto? Essa parte aqui, ou seja, menos 1, menos mais 1 sobre 2, elevado a mais a quanto? Multiplica isto com isto igual então a 8. Então, opera aqui que está dentro. Essa que está dentro é igual a quanto? Leva isto, multiplica com isso daqui, ou seja, multiplica assim. 2 vezes menos 1 é igual então a menos 2, menos esse 1 é igual então a menos 3. Ou seja, essa parte aqui teremos então, está dividido aqui por quanto? Por 3, ou seja, menos 3 que divide por 2 elevado então a 8. Aqui temos 3 sobre 2 elevado aqui então a 10. Nesse caso nós continuando, veja, esses aqui praticamente aqui não são iguais. Veja, nem os pontos são iguais, nem as bases são iguais. Mas um detalhe, a igualdade aqui é transitiva. Eu posso dizer o quê? Essa parte daqui, que é quanto? Menos 3 sobre 2, como aqui é negativo, isso aqui está elevado a expoente quanto? Par.
Como temos uma base negativa em que expoente é par, o resultado aqui será positivo, ou seja, isso daqui seria a mesma coisa a 3 que divide aqui por 2 positivo, sendo que esse daqui então são a mesma coisa. Se você fazer a operação e fazer a operação aqui vai encontrar a mesma coisa. Como na matemática então, na matemática ou na vida real, a igualdade aqui é transitiva. Se eu sou igual a você, então você será igual a mim. Em vez de nós escrevermos essa parte aqui nós podemos transferir com essa parte aqui, ou seja, iremos substituir essa parte aqui por assim. Teremos o que? Teremos então 3 que divide aqui por 2, entre parênteses vai tentar 10, que está dividido aqui por quanto? Dividido aqui então por 3, simplesmente que divide então por 2, ele vai tentar a 8. Aqui temos então bases iguais, mantemos o que? Mantemos a base como fizemos aqui, iremos manter a base como fizemos aqui, isso botaremos os seus expoentes, ou seja, isso aqui é igual a quanto? É igual a 3 que divide aqui por 2 e basta fazer o que? 10 menos 8 é igual a 2. Isso aqui é a nossa segunda parte e isso aqui é a nossa primeira parte. Basta fazer o que no fim aqui então a divisão entre essa nossa primeira parte com a segunda parte. Nesse vertente nós teremos aqui então 3 que divide por 2 elevado a 2 dividido mais por quanto? Dividido então por 3 que divide por 2 elevado a 2. Aqui teremos então 3 que divide por 2 elevado mais aqui a 2. Veja que essas partes aqui são iguais, aqui então resulta em 1. A divisão entre duas coisas iguais é igual a 1. Simplesmente assim você acerta esse número aqui, que a nossa alternativa correta aqui será D. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 22. E também não se esqueça de me contar nos comentários como é que está sendo os teus acertos. Fala aí nos comentários então para nós, vamos aqui conversando. Temos aqui então menos 14 raiz de 2 mais 7. Temos aqui então raiz 2, raiz mais aqui então de 16. Nesse caso, o que eu tenho que fazer primeiramente é operar essa parte aqui, como aqui então é possível operar. Então, essa parte aqui é igual a quanto? Essa parte aqui é igual a 4. Teremos aqui então menos 14, raiz de 2 mais 7. Raiz maiorzão aqui então de 2 vezes essa parte aqui é igual a 4. Teremos aqui então 4, ou seja, raiz de 16 é igual então aqui a 4, tudo bem? Mas um momento, nós teremos que simplificar tudo isso daqui. Aqui temos que temos então 7 raiz de quanto? 2 vezes 4 é igual a 8, nós podemos colocar aqui então 8. Então, esse raiz de 8 nós podemos simplificar. Fazendo o que, Julie? Faça assim. Aqui nós podemos colocar então o 8, fatorar aqui, ou seja, 8 é dividido por 2 é igual então a 4, e é dividir mais então por 2 é igual então a 2, dividir mais por 2 é igual então a 1. Temos 1, 2, 3, ou seja, isso aqui resulta em 2 elevado ao quadrado vezes 2. Essa parte aqui pertence ao no radicando. Teremos aqui então raiz de quanto? De 2 elevado então a 2 vezes 2. No produto entre dois radicantes, nós podemos separar então em duas raízes. Teremos aqui então a raiz de quanto? 2 elevado a 2 vezes raiz aqui de 2. Você pode cortar isto com isto, ficaremos aqui com 2 vezes raiz de 2. Veja que essa parte aqui corresponde então à raiz quadrada aqui de 8. Então, esse 2 pulou fora, vai multiplicando com esse 7. Teremos aqui então menos 7 vezes 2 raiz, menos 7 vezes 2 é igual a menos 14 raiz de 2. Nesse caso teremos aqui então menos 14 raiz de 2 somado aqui com quanto? Nesse ponto isso aqui é positivo, aqui temos positivo, aqui não é menos, aqui então é mais. Ou seja, ficaremos aqui com 14 positivo, veja, aqui então é positivo, teremos aqui então 14 raiz de 2. Veja que essas partes aqui são iguais, ou seja, são simétricos. Nós podemos simplificar isso aqui, então resulta aqui em 0. A nossa alternativa correta para esse número então seria a alternativa B. Esse número aqui dá para fazer então de cabeça aqui sem precisar de nenhum cálculo. Temos aqui então a questão número 23. Observa o diagrama que representa a professora de uma certa escola que leciona no período aqui da manhã. De manhã que representa pela letra M, ou seja, de manhã que representa pela letra M. Tá? Mas o que? Mais aqui está no período aqui então da tarde. Tarde aqui então é representado pela letra T. Nesse ponto que nós podemos ter aqui, quantos professores lecionam de manhã? A pergunta é de quantos professores então lecionam no período aqui então de manhã, ou seja, manhã aqui é representado pela letra então M, quantos professores então lecionam nesse período? É assim, este tipo de pergunta você terá que perceber por o seguinte, se aqui dissesse então apenas de manhã, você iria levar então simplesmente ao 25. Como não colocar aqui apenas ou somente esse tipo de coisa aí, então nós teremos que somar o quê? Toda essa parte, ou seja,
todo esse diagrama daqui então pertence aqui então mais a tudo isso daqui. Nesse caso teremos aqui então 25 mais 5 que resulta aqui então em 30. Então, professor que leciona então apenas no período aqui então de manhã é apenas então 30 professores. Nós podemos assinalar a alternativa correta como sendo C. Vamos ter que passar aqui então rapidamente para a questão número 24, 25 e 26, que nós iremos responder com base nesse gráfico. Temos aqui então, considera a figura e responda as perguntas 24, 25, 26 e 27. Temos esse gráfico que está aqui. Qual é a nossa primeira pergunta aqui? É a questão número 24. Qual é a expressão analítica da função f? Qual é a função f? A função f mais ou menos esse daqui. Então, qual é a expressão analítica dessa função? A primeira coisa a saber é qual é o nome dessa função. Essa função aqui é uma função aqui, então, logarítmica. Como é uma função logarítmica, essa função daqui, que é f, então nós podemos ignorar aqui então a alternativa C e a alternativa D, visto que essas duas funções então, são funções aqui exponenciais. Então ficamos então com a alternativa A e a alternativa B. Mas com isso não basta. O que nós podemos saber é, nós podemos ter aqui então duas situações. Logaritmo aqui em que a base aqui é maior do que 1 e logaritmo aqui em que a base aqui está compreendida então entre o quê? Entre 0 e 1. Ou seja, a base aqui está compreendida aqui entre 0 até 1. Nesse ponto daqui, tudo bem? Nesse ponto daqui. Ou a base aqui está maior do que, ou seja, de 1 aqui então, até aqui está no mais infinitos. Nesse caso, o que nós podemos saber é, se a base aqui então, é maior do que 1, isso implica que nós teremos uma função logarítmica aqui crescente. Crescente fica como? Crescente fica mais ou menos, vai daqui, mais ou menos assim, indo para lá, mais ou menos assim. Aqui uma função crescente. Então, se a base está entre 0 e 1, nessa função logarítmica nós iremos o quê? Nós iremos ter aqui então uma função decrescente. Decrescente nesse modo ficaria mais ou menos assim. Tudo bem? Com isso, indo para a nossa alternativa, veja. Aqui a base aqui é 2, ou seja, a base aqui é maior do que 1. Então nós podemos descartar aqui a alternativa B. Então ficamos então com a alternativa A. Mas com isso também não basta, veja. Aqui temos o que? Temos logaritmo do que? De x elevado então a 2. Com a base aqui 2 elevado então a menos 1. Nesse ponto, veja. Se nós invertermos essa base aqui como 2 elevado então a menos 1, nós podemos inverter deixando esse expoente positivo. Isso aqui resulta o quê? Isso aqui é a mesma coisa, então 1 sobre 2. Ou seja, essa base aqui é igual aqui ao logaritmo de x aqui de 1 sobre 2. 1 sobre 2, essa base aqui está compreendida entre 0 e 1. Mais ou menos se encontra aqui então na metade, 1 sobre 2. Então, nesse ponto nós podemos afirmar que a nossa alternativa correta, sem precisar de fazer muitos cálculos, é a alternativa A. Nós podemos então passar aqui rapidamente para a questão número 25. Questão número 25, nós queremos aqui então o valor de x, ou seja, para aqui valor de x, f de x, temos aqui então o f aqui de x, ele é menor ou igual então a g de x, ou seja, essa função g aqui maior do que essa função f de x. Nesse ponto nós queremos então onde é que esse gráfico, qual gráfico? Esse gráfico aqui então g, que é uma função aqui do primeiro grau, em que ponto em que essa função aqui então do primeiro grau é maior em relação à função f de x. Sempre você terá que analisar então de esquerda para a direita. Nós podemos ver nesse ponto de 0, ou seja, de 0 aqui então até no ponto 1. Nesse ponto de 0 até 1, a função aqui f de x, ela aqui está, que está acima da função aqui então g de x. G de x aqui então está abaixo. Então, nesse ponto, ou seja, de 0 até 1, a função maior aqui então é f de x, tudo bem? Porque f de x aqui então está em cima e g de x aqui está embaixo. Então, daqui de 1 até então no mais infinito, a função g de x aqui então está em cima e a função f de x aqui então está embaixo. Então, de 1 até no mais infinito, a função g de x aqui é maior e a função então f de x então, que é menor. Nesse vertido nós podemos dizer que então, isso daqui corresponde a dizer o quê? 1 aqui está incluindo, tudo bem? 1 aqui incluindo como aqui, como aqui a função f de x é menor ou igual, ou seja, menor ou igual então inclui aqui 1, até aqui está no mais infinito, essa função aqui então g de x aqui é maior. Sempre verifica assim, a função será maior em relação a outra função, nos pontos em que essa função está a ficar acima de outra função. Então nesse ponto então a função g de x aqui então está acima e f de x aqui então está embaixo. Nós podemos assinalar a nossa alternativa correta como sendo a alternativa aqui então D. A alternativa D é que verifica essa condição que essa f de x aqui menor em relação ao g de x. Nós podemos
passar aqui rapidamente para a questão número 26. Questão número 26 temos aqui, então, para que valor de x, g de x ele é menor do que zero. Ou seja, o g de x menor aqui do que zero, ou seja, essa função aqui está negativa. Veja que a função g de x é uma função aqui do primeiro grau. Essa função do primeiro grau é uma função aqui crescente. Temos mais ou menos assim. Mais ou menos assim eu posso desenhar aqui. Temos mais ou menos assim. Essa função aqui, então, g de x, em que ponto que essa função ficará aqui negativa? Veja, daqui até então no mais infinito, cortou aqui então no 1. Daqui do 1 até no mais infinito, essa função aqui então é positiva, ou seja, está então acima do eixo aqui então de x, eixo aqui então das abscissas. Mas daqui para aqui, o gráfico aqui então está negativo, ou seja, está embaixo aqui então do eixo de x. Então nesse ponto daqui até aqui essa função ficará negativa, mas daqui até então aqui no mais infinito a função aqui então será positiva. Fazendo o estudo do sinal dessa função, teremos aqui. Nós podemos dizer que ainda do menos infinito até no ponto 1, mas ponto 1 não incluindo, como aqui não é menor ou igual. Teremos aqui então do menos infinito sempre aberto até no ponto então 1. O ponto 1 não incluindo aberto, então essa função aqui então ficará menor, ou seja, ficará então negativa. Nós podemos então assinar a nossa alternativa correta aqui como sendo alternativa qual? Do menos infinito aberto até no ponto 2 não. Aqui tem que ficar também aberto, aqui é negativo não. Temos aqui então do menos infinito até no ponto 1 tudo aberto. Então a nossa alternativa correta aqui então ficará C. Nós podemos passar aqui também rapidamente para a questão número 27. Questão número 27 está a pedir aqui então o domínio da função então, f de x. De verdade eu não posso trocar de folha, ou seja, essa questão aqui se encontra na segunda página dessa nossa folha, então eu não posso virar dessa folha, senão vou perder acesso a esse gráfico. Mas 27 o que quer aqui é o domínio da função f de x. Veja, a função f de x é qual? F de x é mais ou menos esse daqui. Então, o domínio de qualquer uma função então, logarítmica sempre então, que pertencerá ao conjunto dos números reais positivo. Mas como é que você viu isso, Julie? Veja, se nós termos mais ou menos assim, então, uma função aqui então, logarítmica, passou mais ou menos aqui no ponto 1, aqui está no ponto 1, esse gráfico aqui vai estreitamente e nunca vai conseguir tocar nesse ponto daqui. Então, se nunca vai conseguir tocar, o domínio nós encontramos olhando então no eixo aqui então de x. O domínio então você terá que fazer o que? A projeção de o que? Entre esse gráfico em relação ao eixo aqui então de x, veja, nesse ponto aqui, como aqui não tem esse gráfico, aqui não existirá então a função, mas daqui para aqui, mais ou menos aqui, tá vendo aqui existe a função, até aqui está no mais infinito, mas o zero aqui não pode incluir, porque esse gráfico aqui nunca vai tocar nesse eixo aqui então de y. Nesse ponto nós podemos dizer que o domínio parte aqui então de 0 até no 1 mais infinito. É a mesma coisa dizermos que o domínio pertence no conjunto dos números então reais positivo. A nossa alternativa correta nesse ponto então terei que mudar mesmo de folha. Então, trocando de folha aqui, teremos aqui então no está a pedir então o domínio, como tinha dito. O domínio aqui eu disse parte de 0, não incluindo até no mais infinito, que é a mesma coisa então números reais positivo, mas aqui apresentar em forma de intervalos. Nesse caso nós podemos dizer que o domínio aqui é a alternativa B. De 0 até no mais infinito, mas tudo aqui então aberto, aqui aberto, também aqui aberto. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 28. Temos aqui então a questão número 28, uma questão aqui de limite, ou seja, qual o valor de limite? Temos aqui então qual o valor de limite? Quanto x aqui então tem daqui a 0, de o que? De seno então de 3x, menos aqui então seno de x. Isso aqui está dividido aqui por quanto? Por 3x. Nesse ponto eu sei que a maioria de vocês não se prepararam aqui então para limites, não se prepararam para limitar. A maioria, acredito eu, mas aqui então nós teremos aqui então limites fundamentais trigonométricos. No limite fundamental trigonométrico temos aqui então o limite específico que é quanto? Que é limite. Nós iremos calcular com base nesse limite aqui, sempre calculamos com base nesse limite, quanto x aqui então tem daqui a 0, de o que? De seno de x, que divide então, dividido aqui então pelo x, isso aqui então resulta em 1. Esse aqui é o nosso então, limite aqui então. Com esse limite então, trigonométrico você consegue então resolver várias questões, no caso dessa nossa questão. Então, com isso que nós podemos dizer é, prestando atenção nesse ponto daqui, nós podemos colocar então em evidência esse daqui. Nesse ponto que nós temos aqui então seno 3x, temos aqui então o seno de o que? De 3x. É a mesma coisa eu dizer então que o seno de x multiplicado aqui está por 3. Sendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse ponto que nós podemos ter
é esse daqui. Aqui é a mesma coisa, escrevemos assim. Então nós podemos ter isso daqui, limite, quanto x aqui então tem daqui a zero, de o quê? De seno. Aqui vou ter que trocar, vou ter que dizer que está de x vezes 3, menos aqui então seno de x, que divide aqui por 3x. Veja que nós já temos aqui então seno de x, aqui seno de x. Eu posso evidenciar esse seno de x. Mas como assim, Julie? Veja, teremos aqui então o limite de x, aqui então tem dentro aqui a zero, de o quê? De seno aqui então de x, entre parênteses. Se eu tirar aqui esse seno, aqui ficamos simplesmente tá com 3. Teremos aqui então 3. Aqui teremos então aqui 3. Aqui ficamos o quê? Como é que nós tiramos então o seno? Ficamos aqui então com menos 1. Teremos aqui então menos 1 dividido aqui então por 3x. Então, continuando com as nossas simplificações, teremos aqui então o limite quanto x dentro aqui a tende aqui a zero de o quê? De seno de x. Nós podemos colocar então seno aqui então de x. Ou seja, 3 menos 1 é igual então a mais 2 aqui está positivo, entre parênteses aqui está dividido por quanto? Por 3x, mas o 3x, como a ordem dos fatores não altera o produto, isso aqui é uma coisa também x vezes 3. Eu posso colocar aqui então x vezes 3. Mas por que você fez isso, Julie? Eu fiz isso aqui porque nesse ponto aqui já temos então aqui o limite aqui fundamental trigonométrico, apenas nessa parte daqui. Nessa parte aqui então, temos aqui então o limite fundamental trigonométrico. Esse que eu escrevi aqui, ou seja, temos aqui então seno de x dividido aqui então por x. Então essa parte aqui então, equivale aqui de 0 igual então a 1. Aqui nós podemos substituir por 1, teremos aqui então 2 que divide aqui por 3, multiplicado aqui então por 1. Isso aqui resulta aqui em 2 que divide então por 3. A nossa alternativa correta para esse nosso limite aqui é a alternativa C. O 2 que divide então aqui por 3. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 29. Na questão número 29 temos qual é a derivada da função, ou seja, a função é y sendo igual aqui a x elevado então a 4 que divide por e elevado então a x. Nós queremos a derivada dessa função. Veja que no exame 2019 nós vimos a derivada aqui então de produto, apenas pedia só para você colocar aquela fórmula. Diferentemente deste ano, nós iremos então aplicar de verdade a derivada aqui então de quociente. Veja, a derivada de quociente nós temos a propriedade aqui que diz a respeito sobre o assunto. Temos aqui então o que divide aqui então por v, tudo isso aqui então derivada, é a mesma coisa fazer o quê? Leva esse u, multiplica com esse v, tudo bem? Subtrai mais, coloca então u vezes v, mas deriva essa nossa primeira função e deriva essa nossa segunda função e divide aqui então por v elevado então ao quadrado. Simplesmente assim. Aplicando nesse ponto aqui teremos o x elevado a 4 vezes e elevado então a x menos x elevado então a 4 vezes e elevado então a x. Com isso aqui deriva a nossa primeira função e deriva então a nossa segunda função deste lado. Aqui teremos então esse e elevado então a x ao quadrado, ou seja, essa aqui então é uma função aqui exponencial da base natural. Nesse ponto, você basta fazer a derivada desse ponto aqui e derivada desse ponto. Se eu ter aqui então uma derivada, por exemplo, aqui então a elevado então a n, se eu derivar essa função daqui, isso aqui é a mesma coisa, levarmos esse n, passar a estar multiplicando com esse a aqui, mas sempre aqui tira esse n aqui está menos uma unidade. Nesse ponto nós teremos como esse daqui, temos aqui então x elevado a 4, isso aqui é igual a então, leva isto aqui, passar a estar multiplicando, ou seja, esse expoente aqui, multiplica com essa a base que é x elevado então a elevado então a 4 e tira aqui uma unidade, teremos aqui então 4 vezes x elevado daqui a 3, e 4 vezes x elevado a 3, nós podemos colocar aqui, ou seja, é derivada disso daqui, teremos 4x elevado a 3 vezes e elevado a x. Esse é aqui nós não derivamos, só teremos, nós iremos manter. Temos aqui então menos 4, temos aqui então menos x elevado a 4, também não derivamos, iremos manter x elevado a 4 e teremos a derivada dessa função aqui exponencial da base aqui natural. Teremos então e elevado a x derivada, isso aqui resulta em o quê? Leva essa parte aqui então, copia e de x, multiplica por quanto? Por o x, ou seja, esse expoente daqui então deriva, simplesmente assim, é que é derivada de funções aqui
exponencial da base natural. Mas a derivada desse ponto, acredito que você já sabe é qual. Esse ponto aqui, simplesmente a derivada de x elevado então a 1, derivada é igual, leva esse 1, multiplica com essa função, teremos aqui então 1 vezes x elevado então a 1, e tira aqui então uma unidade nesse expoente, como nós vimos nessa propriedade, teremos aqui então menos 1, ou seja, menos 1 é igual então a 0, aqui ficaremos então com 0, teremos aqui 1 vezes x elevado a 0 é igual então a 1, e 1 vezes 1 é igual então a 1. Então teremos esse ponto aqui igual então a elevado a x vezes 1. Tanto faz. Isso aqui é uma coisa, então é elevado a x. Esse elevado a x se localiza nesse ponto aqui, então é elevado então a x. Aqui está elevado a quanto? A e de x elevado ao quadrado. Como vê nessa propriedade aqui, ou seja, aqui é elevado então ao quadrado, não é derivada. Desculpa. Aqui essa função de baixo aqui é elevado ao quadrado, não é derivada. Então esse ponto aqui é igual a quanto? É elevado a x. Entre elevado ao quadrado é a mesma coisa, e elevado a x vezes e elevado também a x. Nós podemos transferir isso daqui para visualizarmos melhor essa parte aqui simplesmente, mas veja, ao transferir eu terei que fazer algumas simplificações para o quê? Para pouparmos o nosso tempo. Aqui temos elevado a x, aqui também temos elevado a x, e nós podemos evidenciar, teremos aqui então tudo isso daqui. Aqui no numerador teremos então elevado a x, evidência entre parênteses. Como evidenciamos elevado a x, ficamos aqui então com 4x elevado ao quadrado. Teremos aqui então com 4x elevado então, ou seja, elevado ao cubo, não é ao quadrado. Ficamos aqui então com 4x elevado ao cubo. Menos, nessa parte aqui ainda ficamos então com x elevado então à quarta. Esse ponto daqui. Teremos aqui então o x elevado então à quarta. Tudo isso aqui então é evidência. Como eu disse que esse ponto aqui é a mesma coisa, ou seja, esse ponto aqui é a mesma coisa, eu posso colocar aqui então e elevado a x vezes e elevado a x. Um do z com esse é aqui então terá que morrer, ficaremos aqui então com 4x elevado a 3 menos x elevado a 4, que divide aqui por e elevado a x. Tá? A nossa função aqui então, ou seja, a nossa derivada então desse daqui, ou seja, derivada aqui de e será igual a 4x elevado a cubo menos x elevado a 4, que divide então por e elevado a x. Esse resultado nós podemos encontrar aqui. Que alternativa? Nós podemos verificar nas nossas alternativas, marcarmos a alternativa correta, ou seja, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D, que é 4x elevado ao cubo menos x elevado então ao elevado então aqui na quarta, dividido aqui por e elevado a x. A nossa alternativa correta, ou seja, a nossa derivada dessa função aqui é esse daqui. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 30, ou seja, a questão aqui está número quanto? Número está 30. Conta-me nos comentários como está sendo aqui os teus acertos, ou também foi ruim para você. Também conta-me se foi ruim, tá? Neste ano se prepara melhor nesse canal que terá muitos conteúdos e também já tem muitos conteúdos. Vai entrar nas playlists, maratona esses conteúdos. Temos aqui então, considera a função então f de x sendo igual a x elevado então ao quadrado mais x, e mais outra função que é então g de x sendo igual a menos x menos 1. Quero aqui então qual é a função que representa, temos aqui então fog, que mais temos aqui então o fog de o que? De x, fog então de x. Escrever o fog de x é a mesma coisa eu escrever então aqui f de o que? De g, mais ou menos assim, f aqui então de g de x, aqui então f de g de x, tudo bem? F de g de x, essas aqui são funções aqui então compostas. Função composta é a matéria aqui então de 12ª classe, mas não é nada aqui complicado. Temos o seguinte, veja, aqui como que era então aqui fog, que é a mesma coisa, f de entre parênteses aqui então f de x. Isso implica o quê? Levarmos então essa função aqui g, colocarmos dentro do que? Dessa função daqui, ou seja, é a mesma coisa fazermos assim, esse ponto aqui de x, colocarmos tudo isso daqui, resultaria o quê? É menos x menos 1, menos x menos 1, isso aqui é igual a quanto? Como colocamos no lugar de x, também temos que colocar no lugar de x aqui, isso aqui ficaria então aqui a menos x menos 1, tudo isso aqui ao quadrado, e para tentar repetir essa parte aqui, temos então aqui menos x menos 1. Essa parte aqui é de x, ou seja, no lugar de x devemos substituir pela essa função daqui. Teremos aqui então o f, ou seja, o fog, aqui vou colocar simplesmente o fog, que é assim, o fog então desse daqui, desse x, será igual a quanto? Basta então fazermos operação dessa nossa expressão daqui.
Aqui é igual a quanto? Aqui temos então menos x menos 1 elevado aqui ao quadrado menos x menos 1. Primeiramente, terá que fazer a operação aqui. Fazendo a operação nesse ponto aqui, veja. Vou ter que colocar então aqui a parte. Temos aqui então menos x menos 1. Como está elevado ao quadrado, é a mesma coisa, também repetir essa mesma coisa aqui duas vezes. Isto aqui está vezes menos x menos 1. Aqui você terá que fazer então distributiva. Isso multiplica com isto daqui, e isto aqui está multiplicará com isto daqui. E isto aqui está multiplica com isto está multiplica com isto. Teremos aqui então menos x igual a então, x ao quadrado, menos x vezes esse menos aqui, teremos então x aqui positivo, ou seja, mais x. Como essa parte aqui já multiplicamos com tudo que está este lado, o que nos faz aqui então multiplicarmos este 1 com tudo que está este lado, ou seja, aqui então iremos multiplicar esse 1 e esse 1 com tudo que está este lado. Temos aqui então menos 1 vezes menos x, isso aqui é igual então a mais x positivo, porque esse menos com esse menos aqui então fica positivo, e esse menos 1 vezes esse menos 1 é igual então aqui a 1 positivo, ou seja, menos com menos é igual a mais, e 1 vezes 1 é igual então a 1 simplesmente. Aqui teremos então, simplificando, teremos então x elevado ao quadrado, x mais x é igual então a mais 2x mais 1. Essa parte aqui então corresponde a essa parte que está aqui, ou seja, teremos aqui então x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa parte daqui. Subtraída com quanto? Menos x menos 1. Veja que temos aqui então 1. Aqui menos 1, isso aqui são simétricos, eu posso simplificar, teremos então x elevado ao quadrado. Aqui temos quanto? 2x menos x, isso aqui fica então mais x simplesmente, ou seja, tá, essa função aqui composta que é f aqui então de g é igual a x elevado ao quadrado mais x. É assim como você poderia resolver esse número, essa questão. Isso aqui nós podemos encontrar na alternativa A, ou seja, x elevado ao quadrado mais x. A nossa função composta aqui é a alternativa A. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número então, 31. Temos aqui uma questão de probabilidade. No questão número 31 temos uma caixa contém 20 bolas nomeadas de 1 a 20. Ou seja, essa caixa então contém 20 bolas nomeadas então, de 1 a 20. Uma bola é retirada ao caso. A pergunta é qual é a probabilidade de que o número da bola retirada seja um divisor de 20. A nossa pergunta então, qual é a probabilidade em que o número dessa bola então retirada seja aqui então um número divisor de 20. Nesse caso, o que nós podemos saber é probabilidade é simplesmente uma divisão. Isso eu já expliquei lá nas questões, ou seja, já expliquei esse tipo de situação aqui lá no exame 2019. Eu dizia o quê? Eu dizia que essa fração aqui no denominador representa então o tudo e aqui em cima representa a parte que nós queremos. Ou seja, aqui em cima é o número de casos, número aqui está de casos, caso que favoráveis, temos número de casos aqui está favoráveis, dividido aqui por número de caso, podemos colocar então número de caso possível, número de caso possíveis. Então, o nosso número de casos aqui possível será igual a quanto? O número de casos possível é igual então, a 20. Por quê? Porque nessa caixa está que contém 20 bolas nomeadas de 1 a 20. Nosso número de casos possível aqui é igual a 20. E agora, aqui é a parte que nós queremos, como eu tinha explicado lá, simplificado. Nessa parte aqui é a parte que nós queremos. Nós queremos o quê? A probabilidade de ser então um número aqui que seja divisor de 20. Tá, quais são os números divisores de 20? Nós podemos colocar aqui tá, número divisores de 20. O 20 ele é divisível então por 1. Então o 20 aqui ele é divisível por 1. Nós podemos colocar aqui então 1 é divisor de 20. Ou seja, 20 é divisível por 1 igual então a 20. Mais qual? O 2. O 2 é divisível por 20 é igual então a 20 que divide então por 2 é igual a 10. Nós podemos colocar então aqui o 2. O 3 é divisível por 20 não. Mas o 4 sim, ou seja, 20 que divide então por 4 é igual a 5. Nós podemos colocar aqui então 4. E o 5 também. 20 que divide então aqui por 5 é igual a 4. Nós podemos colocar aqui o 5 como sendo também o divisor de 20. E o 20 é divisível por 6 não, por 7 não, por 8 não, mas por 9 não, mas sim por 10. Ou seja, 20 que divide aqui está por 10 é igual a 2. Então o 10 também é divisor de 20. Nós podemos colocar aqui o 10. Nós podemos fazer o que? Como chegamos no meio de 20, então o próximo número que será divisor de 20 é o próprio 20. Ou seja, cada número aqui é divisor dele mesmo. 20 que divide por 20 é igual aqui a 1. Também
o 20 é divisível aqui então por quanto? 20 é divisível por 20. Esses aqui que são divisores aqui de 20. São quanto? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São aqui então 6 divisores de 20. Nós teremos que simplificar dividindo aqui então por 2 é igual a 3. Aqui também vamos dividir então por 2 é igual a 10. Ou seja, a probabilidade de ser retirada aqui então uma bola que seja um número então, divisor de 20 é igual a 3, que divide por 10. Teremos aqui, ou seja, 3 décimos é que é essa probabilidade. Nós podemos passar aqui para a questão número 32. Questão número 32 temos seja aqui A, menos 1 e menos 2. Ou seja, isso aqui é uma ordenada. Temos aqui então B, também 1 até 4. Esses pontos aqui então são extremidades de um segmento. O ponto médio do segmento é, o que nós queremos aqui então é o ponto médio, dessas nossas alternativas, ou seja, qual é o ponto médio desse segmento? Muitas pessoas emagrecem sobre essa questão, emagrece mesmo. Mas para nós encontrarmos então o ponto médio é muito simples. Veja, isso aqui é uma ordenada. Aqui é quanto? Aqui é x, aqui é y. Aqui também é x, aqui também é y. Veja que também nossas alternativas são aqui também ordenada, ou seja, ordenada também x e y. Para nós encontrarmos o ponto médio de x, basta então acharmos a média aritmética desses mesmos pontos. Ou seja, o x aqui então médio nesse ponto aqui, ou seja, o ponto médio de x será igual à soma desse x, a soma aqui então de x mais esse x que divide então por 2. Nesse ponto teremos aqui esse x aqui é menos 1, temos aqui então menos 1, somado aqui com quanto? Somado aqui mais aqui então com 1, temos aqui então 1, que divide aqui por 2. Isso aqui será igual, menos 1 mais 1 é igual a 0, que divide por 2, isso aqui resulta aqui também é 0. Ou seja, o ponto médio desse x será igual aqui a 0. Nós podemos também encontrar aqui o ponto médio de y. Teremos aqui então y médio será igual a y1 mais y2, ou seja, y1 se eu considerar como sendo isso daqui, y2 sendo isso daqui. Isso aqui dividido aqui está por 2, a média aritmética desses mesmos dados. Teremos o quanto aqui? O y1 é menos 2, teremos aqui então menos 2, somado com quanto? Somado aqui com 4, teremos 4, que divide por 2. Menos 2 mais 4 é igual a 2, que divide aqui por 2, ou seja, o ponto médio de y é igual a 1. Teremos o ponto médio aqui de y é igual a 1. Então, nós podemos formar essa nossa ordenada. Ordenada é sempre aqui, então, x e y. Como o x é igual a 0, teremos 0. E também o y aqui é igual a 1, teremos 1. Ou o médio desse segmento é igual a 0 e 1. Nós podemos assinalar a nossa alternativa correta, que é a alternativa que vê 0 e 1. É uma ordenada sempre 0 e 1. Então, o lugar que vem então 0 e 1, que é essa ordenada, é qual ordenada? É aqui a alternativa B, o 0 e 1. Não aqui, não onde, não, até não tem mais confusão, é aí mesmo. Nós podemos passar aqui rapidamente para a questão número 33. No 33 temos a solução da equação. A equação é essa daqui, módulo de x menos 1, menos 2, sendo igual aqui a 0. Ou seja, isso aqui é uma equação aqui modular. Nessa equação modular, o que nós podemos fazer é, primeiramente, passe isso aqui para esse outro membro aqui, então passará positivo. Ficaremos aqui com módulo de x menos 1, sendo igual aqui a 2 positivo. Mas nos módulos aqui temos um detalhe muito importante. Se você ter aqui então módulo de x, isso implica que esse x aqui será igual aqui a quanto? Será igual então a x, ou esse x aqui pode ser igual aqui a menos x. Então, se você colocar aqui o módulo de quanto? Módulo de x, isso aqui vai ter que resultar também x, e o módulo aqui também de menos x é igual aqui a x. Então, o módulo de qualquer número, mesmo que seja negativo, sempre será positivo. Se for positivo, simplesmente ficará aqui positivo. Aqui também iremos usar então o mesmo princípio. Isso aqui é uma equação aqui modular e simples. Ou seja, leve esse ponto aqui então igual a 2 positivo, teremos x menos 1 deve ser igual a 2, ou também podemos ter aqui então x menos 1 deve ser igual aqui ao oposto desse 2, que será igual aqui a menos 2. Então nós teremos que resolver essas nossas duas equações. Olhando aqui na nossa primeira equação, temos x menos 1 é igual aqui a 2. Passa esse menos 1 para lá, irá aqui positivo, teremos x sendo igual a 2 mais 1. Isso aqui que resultará aqui em 3.
nós podemos ter aqui essa nossa segunda equação é x, passa esse menos 1 para lá, ficaremos com menos 2 mais 1. Como aqui era negativo, lá foi positivo. Teremos x sendo igual a menos 1. Então, a solução para essa nossa equação modular será igual a quanto? A menos 1 e será igual a 3. Ou seja, esse conjunto aqui, solução. Nós podemos ir às nossas alternativas. Nas nossas alternativas, um dos x que deve ser igual a menos 1 e outro x deve ser igual a 3. Então, a alternativa correta aqui será C. Nós podemos passar aqui rapidamente para a questão número 34. Questão número 34 temos qual é a função inversa de f de x. Temos aqui então f de x sendo igual a x que divide aqui por 3. É representado aqui então por essa função elevada aqui a menos 1. Ou seja, qual é essa função aqui inversa? Nas funções inversas, veja, como essa aqui é f de x, f de x é uma coisa que y. Teremos aqui y sendo igual a x que divide aqui por 3. Para nós encontrarmos então a função inversa de uma função, apenas teremos que fazer apenas só dois passos simplesmente. Leva então esse daqui, ou seja, troca de posição. O primeiro passo aqui é trocar de posição o x com y. Então esse ponto aqui teremos x, sendo igual aqui teremos y, que divide aqui por 3, ou seja, nós trocamos simplesmente de posição. E o segundo passo, que é o nosso último passo, é tentarmos isolar esse y. Isolando o y, como esse y está dividido aqui por 3, passa esse 3 para lá, então multiplicando, teremos aqui então 3x sendo igual aqui a y. Como passamos por lá, então multiplicando. Então, a inversa dessa função é 3x simplesmente. Teremos aqui então a função inversa desse f de x é igual aqui a 3x. Simplesmente assim. Então, a nossa alternativa correta para esse questão número 34 é a alternativa A. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 35. Temos a questão número 35, numa progressão aritmética, temos aqui uma progressão aritmética, onde o A1, temos aqui A1, é igual aqui a 2, e o D é igual a 3. Esse D aqui colocaram como sendo então a razão, mas nas progressões então, aritméticas, nós acostumamos como sendo a razão aqui R, representa pela letra R, mas isso aqui é igual a 3, mas não faz diferença. A pergunta é o A20, ou seja, queremos aqui o nosso A20, o nosso 20º aqui termo é igual a quanto? Nós temos aqui duas saídas para encontrarmos o nosso A20. A primeira saída é mais complexa e nós iremos encontrar o termo geral dessa progressão então aritmética e depois basta levar o quê? E em seguida iremos levar esse nosso A20 e substituirmos então no termo geral dessa nossa progressão aritmética. E o segundo passo é muito simples. O primeiro passo seria como? Ou seja, um dos passos seria esse daqui. Nosso primeiro passo é o que temos aqui então PA, o termo geral de progressão aritmética é igual a A1 sendo igual aqui, ou seja, a AN sendo igual a A1 somado com quanto? O N menos 1 multiplicado aqui então pela razão. Ou seja, multiplicado aqui então aqui pela razão. Esse aqui é o nosso primeiro passo. Mas se você estudou aqui sobre progressões aritméticas, acredito que você já sabe o que? Você sabe que o nosso A20 é igual ao A1 acrescido aqui com 19 razão. 19 aqui, razão. Tá, nesse ponto nós podemos encontrar então o A20 usando essa forma aqui simplesmente. Ou seja, o A20 será igual a A1 somado aqui, ou seja, acrescido aqui com 19 razão. Nós já temos aqui a razão é igual a 3. Nós temos aqui então o A1 é igual a 2. Só basta colocar nessa nossa fórmula. Teremos aqui então o A20 é igual a A1. A1 é igual a 2 somado com 19 vezes 3. Eu posso fazer aqui 19 vezes 3. Isso aqui resulta em quanto? 3 vezes 9 é igual a 27. Coloca aqui o 7, vai aqui o 2 cozinhando. 3 vezes 1 é igual a 3, mais esse 2 é igual então a 5. Ou seja, nesse ponto teremos aqui o nosso A20 é igual a 2 mais 57. A20 é igual a 57 mais esse 2 é igual a 59. 59 é que o nosso A20. Nós podemos assinalar nossa alternativa correta como sendo aqui B. O A20 é igual a 59. Temos aqui então a questão 36. Questão número 36 é um caso aqui de paridade de funções, ou seja, o f de x sendo igual aqui a módulo de x. Essa função aqui, será que é ímpar? É par ou ímpar? Ou ímpar e par e nem ímpar ou também nem par. Então, qual dessa alternativa aqui é correta? Mas nesse que eu tenho que saber é
como é que nós podemos dizer que essa função aqui é par ou como é que nós podemos dizer que essa função aqui é ímpar? Aqui vou ter que dar algumas noções básicas para você identificar se essa função aqui é par ou se essa função aqui é ímpar. Uma função par, temos aqui então uma função aqui par. Isso acontece só e só se f então de x é igual aqui a f aqui então de menos x. As funções ímpares, podemos colocar aqui então funções aqui ímpar. Isso acontece se essa função for o quê? Se a função aqui f de x deve ser igual se só se for então o oposto aqui do quê? Da função, o oposto da função aqui f aqui então de menos x. Tá? Essa aqui é a nossa função aqui ímpar. Então, no exemplo, se eu aplicar aqui uma função f de x, o x é igual a esse daqui. Ou seja, se eu aplicar aqui então um x aqui positivo, teremos aqui então x aqui positivo. Isso aqui é igual a quanto? É igual aqui a módulo. Temos que levar esse x que nós colocamos aqui, substituir o lugar de x. Ou seja, ficará então simplesmente aqui tá, com x. E também, isso aqui deve ser igual, se eu aplicar aqui uma função aqui então de f de x aqui então negativo, isso aqui será igual a quanto? Como aqui é módulo de x, teremos aqui então toda essa parte aqui substituindo para o menos x, ficará então com menos x. O módulo de menos x é igual a x. Aqui também é igual aqui a x. Então, por exemplo, numérico, eu posso levar aqui então o menos 2 de exemplo. Se eu fazer até que f aqui de menos 2 deve ser igual a f aqui de quanto? 2. Deve ser igual então a f aqui de 2. Se for isso aqui igual, então essa função aqui será par. Veja. Se eu usar essa função que foi fornecida, teremos aqui f então de x é igual a quanto? Ou seja, f de x, esse ponto de x é que coloca então 2. Teremos aqui então o menos 2 simplesmente. Isso aqui será igual se e só se for aqui o que? Como aqui temos menos 2, leva esse menos 2, coloca então no módulo, teremos aqui então o módulo de menos 2, isso aqui é igual a 2. Então se eu fazer então aqui se eu fazer mais aqui a função de f aqui de 2, isso aqui será igual, coloca esse 2 aqui no lugar de módulo, mais ou menos aqui teremos aqui então o 2, isso aqui resultará aqui também 2. Tá? Isso aqui são iguais. Isso que resulta dizer que essa função aqui é uma função par. Tá? A nossa alternativa correta aqui é a função, ou seja, é uma função aqui par. Alternativa B. 37. Temos uma questão aqui 37. Na questão 37, temos 3 menor que 4. Quer aqui qual é a negação da preposição 3 menor aqui que 4. Se você quer negar uma preposição, terá que inverter esse sinal e em seguida não para por aí. Temos que colocar então o sinal de igual, ou seja, ficará daqui maior ou igual. Tá? Isso aqui será igual a 3 maior igual aqui a 4. Essa aqui que está a negação dessa nossa preposição, tá? A nossa alternativa correta aqui ficará D. Nós podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 38. Questão número 38 temos assim, qual é a equação da assíntota horizontal do gráfico da função? A função S daqui, g de x, sendo igual a 2, que divide aqui por x mais 1, subtraído aqui com 3. Então, queremos aqui então nossa assíntota horizontal. Qual é a assíntota aqui horizontal? Nesse ponto que você tem que fazer é, então, para você encontrar a assíntota aqui horizontal, olhando apenas nessa função, basta fazer então o limite da mesma então função que é 2, que divide por x mais 1, menos 3, quando x aqui então tende daqui a mais infinito. Assim você vai encontrar então a assíntota horizontal normalmente. Então nesse ponto eu posso fazer aqui algumas simplificações aqui, porque eu não posso aplicar esse limite aqui. Isso aqui é uma coisa 2 sobre o x mais 1 subtraído aqui com 3. Eu posso achar aqui mesmo entre essas duas frações. Aqui eu posso colocar então 1. Aqui teremos aqui então 1 e aqui teremos o que? X mais 1. Tá? Leva isso daqui, multiplica aqui em cima, teremos 2. E o denominador aqui é uma multiplicação entre isto com isto. Isso daqui, o denominador deve ficar então x mais 1. E leva isso aqui então, multiplica com tudo que está aqui. Teremos aqui então menos 3 multiplicado com x mais 1. Simplificando essa parte aqui, ficaremos x. Menos 3 vezes esse x, ficaremos aqui com menos 3x. Temos aqui então menos 3 vezes esse mais 1, ficaremos aqui com menos 3, que divide aqui por quanto? Por x mais 1. Eu posso simplificar isto com isto, teremos que reduzir esses termos. Aqui ficará como? 2 menos 3 é igual então a menos 1, ou seja, ficará com menos 3, menos 1, que divide aqui por x
por x mais 1. Aqui é menos 3x. Só que nós iremos tirar então o limite dele. Quanto o x aqui dentro então ao mais infinito? Teremos aqui então o limite. Quanto o x aqui tem daqui ao mais infinito de o que? Dessa nossa função, ou seja, menos 3x menos 1. Menos 3x aqui então menos 1, que divide aqui por x mais 1. A primeira coisa a fazer é levarmos essa tendência daqui, só posturmos no lugar aqui de x. Mas se você colocar nesse ponto aqui de x, mais infinito, aqui também é mais infinito, iremos encontrar aqui indeterminação infinito sobre infinito. Temos essa parte aqui, eu posso fazer algumas simplificações para nós escaparmos dessa indeterminação. Teremos o quê? Eu fazendo algumas simplificações aqui, vou deixar esse limite aqui está me incomodar. Teremos aqui então, eu posso usar aqui então, o x, ficará entre parênteses. Como tirar o x, aqui ficamos então com menos 3, mas aqui temos que colocar então menos 1, que divide aqui por x. Ou seja, esse x vezes essa parte daqui, iremos simplificar, ficaremos então com menos 1, como aqui. Está dividido com quanto? Iremos também evidenciar o x, ficamos então com x entre parênteses. Aqui ficamos simplesmente então com 1, mais 1 sobre x, ou seja, esse x vezes isso aqui, então voltaremos aqui então x, e esse vezes isso aqui voltaremos 1 simplesmente. Nesse ponto, posso simplificar isto com isto, ficaremos simplesmente com menos 3 menos 1 sobre x, que divide aqui por quanto? Por 1 mais 1 sobre x. Isso aqui temos quanto o limite aqui tem o que? A mais infinito. Teremos quanto o limite aqui tem daqui então a mais infinito. Do que dessa nossa função daqui, que é menos 3 menos 1 sobre x, que divide por 1 mais 1 sobre x. Nesse ponto eu posso levar então a tendência, só posterior no lugar de x, para vermos se bem que vai dar certo. Temos aqui então menos 3 menos 1 sobre, aqui é infinito, aqui temos quando temos 1 mais 1 sobre também infinito. 1 que divide por infinito é igual aqui a 0, aqui também 1 que divide então por infinito é igual a 0. Ou seja, aqui ficamos então com menos 0, que tanto faz, aqui ficamos então com 0. Então, praticamente essa função aqui ficamos com quanto? Ficamos aqui então com menos 3, que divide aqui por 1, isso aqui resulta aqui em menos 3. Que nos leva a afirmar que a assíntota aqui então horizontal é igual aqui a 3, ou seja, y aqui sendo igual aqui a menos 3, não 3 simplesmente. Com isso nós podemos dizer que a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. O y sendo igual aqui então a menos 3. Questão 39 temos qual o conjunto que corresponde a, temos aqui 5 fatorial mais 6 fatorial, que divide aqui por 6 fatorial. Muito simples, isso teremos o quê? Basta fazer o que? Mantemos aqui então 5 fatorial, essa parte aqui é uma coisa, ou seja, 6 fatorial, eu posso dizer que é uma coisa, então 6 vezes 5 aqui fatorial, que está dividido com quanto? O 6 fatorial também é uma coisa, então 6 vezes 5 aqui fatorial. Então eu posso colocar então evidência esse fatorial, ou seja, esse 5 fatorial daqui, ficaremos quando? Ficaremos aqui então com 5 fatorial, esse ponto aqui não é multiplicação, aqui é soma. Colocando em evidência esse fatorial, teremos aqui 5 fatorial entre parênteses, estamos a colocar então evidência. Aqui ficamos simplesmente com 1, teremos aqui 1, somado com quanto? Aqui ficamos então com 6, ou seja, esse 5 fatorial nós colocamos lá fora, ficamos aqui então com 6. Que dá dividir com quanto? Com 6 vezes 5 fatorial. Esse daqui com esse daqui nós podemos simplificar, ficamos aqui então com 1 mais 6 é igual a 7, que divide aqui por 6. Então, a expressão equivalente é 7 que divide então por 6. A nossa alternativa correta aqui é 7 que divide aqui por 6, a alternativa D. Nós podemos passar aqui para a nossa última questão aqui. Função essa daqui, que é 2x menos 1. Aqui temos então a capa de x. Essa aqui está representada aqui em forma de uma condição. Disseram aqui então se o x for aqui então menor do que 1. Aqui temos então se o x aqui for aqui maior ou igual a 1, seja contínua no ponto, o x sendo igual aqui a 1. Queremos então para que essa função aqui seja contínua no ponto x sendo igual a 1. Qual deve ser o valor de capa? Para que essa função aqui então seja contínua nesse ponto, isso implica o quê? Nós podemos dizer que a função aqui então de f aqui de 1 nesse mesmo ponto deve ser igual aqui a limite quando o x tende aqui então a 1, a quê? Quando o x tende aqui a 1 à direita, e também deve ser igual aqui quanto o limite tende aqui a 1
quando tende aqui então a 1 pela esquerda. Para que essa função seja contínua nesse ponto, então o limite aqui de f de x, aqui f de x, deve ser o limite aqui de f de x, quanto x tende então à direita, também deve ser igual aqui quanto o limite aqui então dessa função aqui, quanto o limite dentro aqui à esquerda desse mesmo ponto. Ou seja, esse mesmo ponto deve ser igual a esse ponto. Então, como aqui temos aqui limites laterais, isso aqui nós podemos dizer que quanto o limite, simplesmente quanto o limite aqui tende a quanto tende aqui a 1. Por quanto o limite tende a 1, isso obedece o que? Limites laterais. Isso aqui deve ser igual aqui a f de 1. Calculando aqui então o f de 1, teremos o f aqui de 1 é igual a quanto? Veja aqui nessas condições. Aqui disse que deve ser então menor do que 1, ou seja, não é igual a 1. Mas aqui temos o que o x deve ser que maior ou igual a 1. Então a função nesse ponto aqui será igual a essa função daqui. Como é que vem? Maior ou igual? Teremos aqui então o k vezes x. Mas como é f de 1, nós temos que levar esse 1 daqui suposto no lugar de x. Teremos aqui então k vezes 1. Isso aqui é igual então simplesmente a k. Ou seja, o f aqui então de 1 é igual aqui a k. Agora, basta fazer o que então calcularmos o limite. O limite aqui quanto x dente a 1 de essa nossa função, ou seja, iremos ler qual função. Como nos limites nós não nos interessa quanto o limite é exatamente daquele ponto. Apenas queremos então quanto o limite é daquele meu ponto. Então nós podemos levar essa nossa função daqui. Ou seja, quanto o limite aqui é menor do que o limite é quanto tende a 1 positivo, será igual a essa função, ou seja, teremos aqui então 2 entre parênteses x menos 1. Tá. Nessa função será igual ao que? Leva essa tendência substitui aqui para ver se vai dar certo. Mas obviamente que aqui vai dar certo. Teremos então 2 vezes, temos 1 menos 1. O menos 1 é aqui igual então a 0. Isso aqui é igual aqui a 0 simplesmente. Ou seja, o limite, quanto x está tendo então nesse ponto aqui que é 1, é igual aqui a 0. A nossa condição é esse daqui. Aqui a condição é limite, quanto dentro aqui então a quanto? A 1 deve ser igual a limite nesse mesmo ponto. O ponto aqui é 1, ou seja, deve ser igual aqui a f de 1. Como f de 1 é igual a k, isso aqui é igual a k, deve ser igual aqui, essa parte aqui é igual a 0. Nós vimos que essa parte aqui é igual a 0. Nós podemos colocar aqui sendo igual aqui a 0. Ou seja, o k deve ser igual aqui a 0. A nossa alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa B. Chegamos ao fim dessa nossa resolução. Deixe então seus comentários sobre o que você achou desse exame. Se foi complicado, ou se foi difícil, ou se foi diferente. Com base nesses comentários, nós iremos desenvolver então alguns conceitos relacionados então ao exame. Até as próximas resoluções. Tchau, tchau.